Oi, gente linda. Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman e o vídeo de hoje é para falarmos sobre as leituras em andamento de fevereiro. Em fevereiro eu fui bastante ousado, considerando que fevereiro parece ter uma semana, né? Tão pequenininho. E eu me desafiei, né? Me provoquei um pouquinho com essas 6 leituras. É lógico que eu não vou conseguir ler tudo em fevereiro, né? Mas aproveitei o feriadão do carnaval e assim tem rendido bastante, bastante mesmo, né? Tenho me concentrado melhor, tenho investido mais na leitura, na concentração da leitura e tenho conseguido, a despeito de serem 6 leituras, mas elas todas estão evoluindo. Eu estou lendo a pedido do meu colega João, na verdade, ex-colega, o João não dá mais aula na mesma escola que eu, mas em uma das nossas conversas ele perguntou se eu poderia fazer a resenha desse livro, que ele gosta muito desse autor, e eu disse que sim, que faria com o maior prazer. Isso é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Por incrível que pareça, eu estou gostando muito. O C.S. Lewis escreve muito bem mesmo, mas tem um viés bastante cristão. A gente vai conversar sobre isso no devido tempo. Isso aqui são as cartas que um demônio chamado Maldanado escreve para o seu sobrinho, o Vermelindo, né, sobre como ele pode agir melhor, que dinâmica usar para atrair as almas para o inferno. A gente vai conversar sobre isso no devido tempo, ainda não tem data, mas a gente vai fazer uma resenhazinha especial para o professor João, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Essa leitura aqui faz quase um ano que eu interrompi. Eu reiniciei isso hoje e tudo certo, eu lembrava perfeitamente. Só não me pergunte por que eu interrompi, porque não tem nada que justifique. Digamos assim, eu estava gostando do livro e mesmo assim eu o interrompi. Coisas de leitor. É Suave é a Noite, do F. Scott Fitzgerald, na verdade. Eu já estou quase no final, em que Dick, o personagem central da história, está bêbado e leva uma surra da polícia italiana. Ele agora está na Itália. A esposa está encarcerada em uma instituição porque ela é psicótica, na verdade, ela é esquizofrênica. E ele, Dr. Richard, era o médico que a atendia. É o caso de um psiquiatra que se apaixona loucamente pela sua paciente, mesmo sabendo que ela é esquizofrênica, que é uma palavra para louca, né? Ela é louca. E ele sabe disso, sabe que não tem cura, mas não resiste, ela é muito bela e ele se apaixona. Tem, assim, forte reflexo da vida real do Fitzgerald, que foi apaixonado por uma mulher esquizofrênica, a Zelda, que teve uma morte muito triste, porque a instituição em que ela estava pegou fogo. Só que eu acho que eu termino essa semana, assim, se eu conseguir me dedicar só a ele, falta mais ou menos umas 100 páginas. É um livro muito bom, tem o filme também, ele está disponível no YouTube gratuitamente e vale a pena, gente. Vale a pena mesmo. Isso aqui é uma releitura. Dá para enxergar esse plástico? Esse plastiquinho está atrapalhando para tirar. Ai, mas aí tem o título. Isso aqui é O Som e a Fúria, uma releitura que eu estou fazendo para o meu projeto Os Livros que Mais Amei na Vida. Em décimo lugar, o 10º lugar ficou para Morangos Mofados. Nós vamos fazer uma resenha de Morangos Mofados no dia 25 de fevereiro e no dia 31 de março. É 31 de março? Sim, acho que sim. Nós faremos a resenha de O Som e a Fúria. Que título lindo, né, gente? William Faulkner é um escritor maravilhoso. Isso aqui então ficou com o 9º lugar dos livros que eu mais amei na vida. Eu já tenho uma resenha dele por aí, eu vou fazer uma espécie de remake, vamos dizer assim. William Faulkner é um escritor brilhante, maravilhoso, mas o livro eu estava lendo hoje, relendo, na verdade, né, as primeiras páginas, sem ajuda fica difícil, porque é um livro, assim, extremamente complexo. Mas se você vencer aquelas primeiras páginas,
E pesquise por aí, vá nos sites especializados. O canal Literatura Fundamental tem entrevista muito boa, uma entrevista muito boa com uma professora de literatura americana que é especialista em Faulkner. E assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Só que é um fluxo de consciência bastante radical. O início da história é contado pelo Benji, que é um rapaz de 33 anos, mas ele tem uma mentalidade de mais ou menos uns 3 ou 4. Ele é um menininho no corpo de um homem adulto. E é ele que está relatando a história e ele tomou uma bebidinha. Deram, na verdade, uma bebida para ele. Até o leitor entender tudo isso, né? Porque o Faulkner não explica. Depois é que você vai entendendo. Né? Até entender por que ele diz que as árvores estão dançando, balançando, ou que ele tem que se apoiar na cerca, e por que ele está chorando, e por que os empregados o xingam. Tudo isso vai ganhando sentido aos poucos. É uma história lindíssima, lindíssima mesmo. Nós vamos falar sobre ela no devido tempo. Aquela outra resenha que eu fiz, ela está boa, porém eu estava com um problema na câmera, então a imagem está bastante distorcida, né? Mas eu vou fazer uma segunda resenha, porque realmente esse livro aqui mora no meu coração. William Faulkner é tudo de bom, um dos melhores escritores que eu vi na minha vida. Mas ele não tem pena do leitor. O fluxo de consciência dele é profundo, né? Ele vai derramando ali nas páginas todos os mínimos pensamentos e atos de cada pessoa que está no cenário, e às vezes são coisas desencontradas, e o coitado do leitor que se vire, né? Mas, gente, que livro! Que livro mesmo. Esse livro aqui, ele é um marco na literatura. Inclusive o Faulkner, ele é Nobel, se eu não me engano, de 1949, isso mesmo. E o título, lindíssimo, O Som e a Fúria, ele retira de uma peça de Shakespeare, né, que explica a vida assim. Ela é uma história cheia de som e fúria, contada por um idiota, que no caso é o Benji, né? Tem um retardo mental, e que não significa nada. Eu tenho para mim que o Benji é um dos personagens favoritos do Faulkner, porque, gente, o Benji é um fofo. Ele é uma criança mesmo, né? No corpo de um homem, assim, extremamente inocente, né? E acontecem coisas cruéis com ele, a comunidade. A história se passa em parte em 1910, em parte em 1928, uma comunidade atrasada do sul dos Estados Unidos. Eles são pessoas bastante atrasadas e preconceituosas, e eles fazem algumas crueldades com o Benji. No devido tempo, a gente vai conversar sobre isso. Não sei se ele ainda é um dos. Eu acho que é. Faz pouco tempo que eu li esse livro, eu acho que ele ainda é um dos meus favoritos. Essa é uma conclusão que eu só chego depois que eu termino a releitura. Nós vamos falar sobre o livro de Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados, contos lindíssimos. Tem um pouco de LGBT, um pouco não. E, só que eu não sei, quer dizer, já sei, né, se ainda está na minha lista dos 10 mais, mas isso também não importa. Ainda é um livro que eu amo muito, mas talvez não esteja mais assim, nos 10 mais, né? Vamos conversar sobre isso no dia 25 de fevereiro. E semana que vem, dia 18 de fevereiro, nós vamos fazer a resenha do mês, o livro do mês, que no caso de fevereiro, O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. O Goethe é o orgulho da literatura alemã. Os alemães têm muito orgulho do Goethe. E ele escreve maravilhosamente. Só que ele é bem mais fácil do que o Faulkner. Ele é mais objetivo. Não é difícil, gente. Não é difícil. No começo eu achei um pouco chato. Mas depois que eu peguei a história, que eu entendi o nível de dramaticidade, a profundidade do drama pessoal do Werther, que é o personagem central, a sua obsessão doentia por Charlotte, os seus diálogos em defesa, porque ele faz um pouco de apologia ao suicídio, é um livro meio perigoso para os dias de hoje. E a gente percebe que ele tem toda
uma intenção de se suicidar. E dá um pouco de pena e ao mesmo tempo de agonia. Gente, é um livro maravilhoso, mas eu diria que não é para todos. Ele dispara alguns gatilhos e existem murmúrios por aí de que na época em que ele foi publicado, em 1700 e alguma coisa, acho que foi em 1774, explodiu na Europa uma grande onda de suicídios. Mas alguns críticos dizem que isso é mito. Não se sabe. Não existem estudos assim conclusivos a esse respeito, né? No centro espírita que eu frequentava, eles disseram que sim. Inclusive foi dito, mas aí é uma visão espírita, que o autor nesses casos é responsável. É assunto para reflexão. Eu não sei. Gente, o suicídio faz parte do drama diário da sociedade, precisa ser explorado na literatura. Será que o autor é responsável porque o leitor, com a cabeça fraca, suicidou-se depois da leitura? Não sei. É material para reflexão. Por sugestão da Bia, que veio aqui, sugeriu e desapareceu, né, dona Bia? Ela é seguidora do meu canal, mas faz tempo que ela não aparece por aqui. Mas ela é um amor. E eu sou muito grato, Bia. Obrigado mesmo, porque está sendo, sim, a minha leitura favorita de fevereiro. Ela me sugeriu isso aqui para acompanhar a Montanha Mágica. E por enquanto eu não vi muitos paralelos entre esse livro e a Montanha Mágica. Eu estou assim na página 43, eu ainda estou meio que no início. Hoje eu ainda quero ler mais um pouquinho dele. É Contraponto, do Aldous Huxley, que, segundo a Bia, tem um certo paralelo com a Montanha Mágica, que é o clássico que eu quero ler nesse semestre. Particularmente não vi muitos paralelos, mas eu estou muito no começo de ambos. Li pouco da Montanha Mágica, li pouco de Contraponto, mas assim, ó, Contraponto é um romance maravilhoso, a história se passa na década de 1930, personagens fantásticos, a sociedade escancarada, como ela é, com todo o seu egoísmo, cinismo, hipocrisia. Nós temos aqui bem no comecinho já a história de Lady Edwards, né, que era uma mulher que tinha amantes. A filha dela vai ser amante de um homem que foi amante dela no passado. E esse amante da filha, por sua vez, é amante de uma mulher casada que abandonou o marido para ficar com o amante. E agora que ela está grávida, ele quer virar-lhe as costas. Então é um livro cheio de realmente contrapontos, né? É um livro assim cheio de tessituras, de camadas, todas elas muito interessantes. Bia, muito obrigado por ter sugerido esse livro. Eu estou amando esse livro. O paralelo, vou ver se eu encontro com A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu comecei faz pouco tempo, li pouquíssimo. Hoje eu quero ver se eu dou, antes de dormir, se eu dou uma evoluída nesse livro. Ele é um calhamaço, gente. Isso aqui, vocês têm noção do tamanho disso aqui? Ele é imenso mesmo. Mas assim, muito gostoso de ler. Eu estava apavorado, eu estava com um pouco de medo. Eu ainda acho o Faulkner bem mais difícil do que o Thomas Mann. Não sei quando teremos resenha. Eu estou pensando, como ele é muito grande, em dividir em mais que uma resenha, né? Para ficar uma resenha decente, né? Mas eu também tenho um pouco de medo de fazer isso, porque no ano passado eu fiz uma resenha em agosto de Longe da Árvore, que era um calhamaço de 1000 e poucas páginas, e foram os meus vídeos assim menos visualizados. Não sei se o pessoal não gostou do assunto, que é a criança especial, ou se foi pelo fato de eu ter dividido a obra em várias resenhas. Não sei, gente. Mas eu acho que uma única resenha sobre a Montanha Mágica vai deixar a narrativa muito empobrecida. Vamos refletir juntos sobre isso. Uma semana linda para todo mundo, né? Quarta-feira pela manhã as minhas aulas recomeçam com as crianças e na segunda-feira da semana que vem, dia 19, eu recomeço também com a escola da tarde.
E aí terminou a mamata mesmo. E aí, claro que eu vou ler menos, né? Vou ler mais assim de noite, quando sobra um tempinho, enfim, no final de semana, quando eu tenho uma folguinha, na segunda pela manhã eu não trabalho. Quando der, né, gente? Quando der, porque a minha prioridade são as minhas crianças. Um beijo no coração de todo mundo, que tenhamos uma semana de muita luz, que para quem gosta de carnaval eu odeio, mas para quem gosta de carnaval, um excelente carnaval a todos. E a gente se vê aqui no domingo que vem, dia 18, para falarmos sobre os sofrimentos do jovem Werther. Até lá!